coisas aqui. Entendido. Rodolfo, você que aciona a opção de compartilhamento ou eu posso compartilhar aqui eu mesma? Você pode compartilhar. Ok, pessoal. Nossa, os avisos aparecem bem acima da tela. Gente, vocês me contem, vocês estão vendo a tela introdutória aí? Vocês podem só me dar um ok? Sim. Sim, Stefânia. Maravilha, gente. Boa tarde, muito obrigada. Vocês puderam parar um pouquinho aí na rotina para a gente ter um papo aí, como diz o Rodolfo, né, sobre ESG. Espero poder colaborar um pouquinho com vocês. A proposta de hoje é realmente fazer uma breve introdução, porque ESG e sustentabilidade é um assunto gigantesco, amplo. É difícil a gente conseguir nichar e com 1 hora ou 2 horas conseguir abordar tudo. Então, eu escolhi fazer uma breve introdução realmente para dizer como que surgiu, o que significa essa sigla, como que isso está impactando a vida da gente hoje e para onde isso vai. Né? Eu não vou ficar só restrita ao marketing, né? Eu vou falar de maneira ampla, vou contextualizar de modo amplo, desde lá de trás, vou contextualizar uma linha do tempo, assim, e trazer alguns acontecimentos aí do dia a dia para a gente, aqui todos nós juntos, entendermos se a gente está sacando a ESG do jeito que tem que sacar. Antes de começar, eu vou minimizar a tela e eu vou passar um videozinho para vocês. Eu espero que o som dê certo. Se a gente não conseguir ouvir, vocês me avisem, por favor. Esse videozinho é 1 minutozinho de vídeo, ele é bem pequenininho, ele é um videozinho da Renata Faber. A Renata Faber é diretora de ESG da revista Exame. E o ESG, a sustentabilidade, eles estão impactando tanto as vidas das pessoas e as empresas e a nossa rotina, que eles criaram uma série chamada Carreira em ESG. Essa série especial aqui, eu acho que vocês estão vendo o título aí no alto, é uma série de alguns vídeos nos quais a Renata Faber conta como que o ESG está impactando as nossas vidas, as nossas carreiras, e a gente não está nem percebendo, alguns de nós não estão ainda, mas a gente vai perceber em breve, quem não estiver percebendo. Então, vou tocar um pouquinho dele só para a gente conseguir entrar no clima do assunto, tá bom? Vamos ver se a gente consegue ouvir todo mundo. O mundo já passou por muitas transformações. Já tivemos incontáveis movimentos, rupturas e revoluções. Renascimento, Revolução Francesa, industrial, tecnológica. Agora estamos vivendo uma nova era. Uma verdadeira revolução está em curso, modificando os valores de pessoas, de empresas, de governos, alterando as bases do capitalismo, com foco nas pessoas e na preservação do planeta. Essa revolução se resume em uma só sigla, ESG. A sigla está na boca de 10 entre 10 CEOs e domina as manchetes e as principais conferências de negócios do mundo. O que era apontada como maior tendência do futuro já é o presente. Se antes as questões ambientais, sociais e de governança faziam apenas parte do discurso de ativistas e teóricos, hoje estão impactando diretamente vários setores da economia. E, por conta disso, já está transformando a carreira de inúmeros profissionais. E é fato, se o ESG ainda não impactou a sua área, é questão de tempo para que isso aconteça. Você tem agora 2 escolhas: fazer parte dessa revolução ou ser atropelado por ela. Bom, gente, dá um pouquinho de medo, né? Vocês conseguiram ouvir? Sim, deu para ouvir. Maravilha, maravilha, obrigada. Era mais para trazer um clima aí, olha, é uma revolução ESG e a Renata Faber não está exagerando. E realmente, ou a gente adere ou a gente vai ser atropelado por ela. E o mundo inteiro já percebeu isso, né? Vamos seguir adiante, vamos falar um pouquinho mais.
Só um minutinho, deixa eu tirar esses avisos daqui, pessoal. Você já conseguiu entender que tem uma revolução que está alterando as bases do capitalismo? Parece exagerado, né? Revolução e alterar as bases do capitalismo. Nossa, é para isso tudo, né? Eu vou deixar essa pergunta aqui como uma provocação no começo, depois a gente pode voltar a ela. Ou não, podemos deixar no ar, mas a gente precisa realmente pensar. Ela mencionou a Revolução Industrial e agora a gente fala da Revolução ESG. Por que esse tamanho todo, né? Bora olhar, bora para frente. Vamos começar com a definição da sigla, né? ESG, que 3 letras são essas, né? São as 3 primeiras letras de 3 palavras em inglês, que são Environmental, Social e Governance, que em português significam ambiental, social e governança. Ou seja, essa sigla em inglês, ela se refere ao conjunto das práticas ambientais, sociais e de governança de uma organização, uma empresa, um PJ, e os seus respectivos impactos nessas 3 áreas. Vamos lá, vamos simplificar. Como é que eu visualizo isso? Vamos supor que eu sou a Philip Morris, né? Eu faço cigarro, eu sou uma indústria de cigarro. De que maneira a minha produção de cigarro está afetando o meio ambiente? Eu uso papel, eu uso tabaco, quais são os recursos, quanta água eu uso, como é que eu uso minha energia? Eu estou impactando o ambiente de um jeito bom ou de um jeito mau? E o social, e a parte social? Como é que eu estou na parte social? Como é que eu estou me relacionando, a minha indústria está se relacionando com as pessoas que moram no entorno da minha indústria? É legal aquele vilarejo ali, e o pessoal que planta tabaco lá, onde planta tabaco, gente, é no Caribe, não sei de onde a gente coleta folhas de tabaco. Como que eu estou Tem muito no Rio Grande do Sul, sabia? Ai, mesmo? Não sabia não, bem, obrigada pela colaboração. Nada. Como é que a minha indústria está se relacionando com esse pessoal? Esse pessoal está passando necessidade, eles têm salários dignos, então, aspectos sociais. E aspectos de governança, como é que estão as minhas finanças, os meus relatórios financeiros? Eu sou transparente, eu estou mostrando para o pessoal, ou eu estou indo à bancarrota e estou tentando esconder usando contabilidade criativa? Como é que está? Então, é esse o nível de reflexão ao qual as empresas estão se confrontando agora, né? É esse nível de reflexão. Como que as minhas ações estão impactando essas 3 áreas tão amplas e intercorrelacionadas, né? De onde saiu essa sigla ESG? Né? Esse termo foi cunhado lá atrás, em 2004, ele foi usado pela primeira vez numa publicação do Pacto Global da ONU, em parceria com o Banco Mundial. O nome dessa publicação era Who Cares Wins, ou seja, quem se importa ganha. É mais ou menos uma brincadeira aí com aquela expressão que a gente usa em inglês, win-win ou então win-lose, né? O jogo ganha-ganha e o jogo ganha-perde. Então esse título dessa publicação é Quem se importa ganha. Essa publicação tentava estimular e estabelecer as bases de um investimento sustentável. Nesse momento desse lançamento dessa publicação, o secretário-geral da ONU era o Kofi Annan, e ele fez uma provocação aos CEOs que estavam lá presentes, eram os 50 maiores CEOs de instituições financeiras, e aí ele desafiou esses caras, eles falou assim, como é que vocês fariam para integrar os 3 aspectos, meio ambiente, pessoas e governança, no mercado de capitais? Vocês conseguiriam fazer isso? Ele lançou esse desafio e o pessoal topou. A melhor coisa é que eles compraram esse desafio, né? Esse termo, então, ESG, ele se popularizou e ele começou a ser usado com muito mais frequência. E aí ele passou a significar o tipo de investimentos que levam em consideração esses 3 fatores, ou seja, as pessoas passaram a usar assim, esse investimento é ESG, esse investimento não é ESG, ou seja, eu estou investindo numa empresa ou num fundo ESG quando aquele fundo leva em consideração os 3 aspectos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu escutei um barulhinho, não sei se alguém... Não, beleza, então. Qualquer coisa, vocês me interrompem, tá, gente? Bom, então esse ESG começou a virar uma referência para esse olhar sobre esses 3 aspectos.
Hoje, esse termo ele já ganhou muitos outros significados, então ele também é interpretado como sinônimo de sustentabilidade. E ele ganhou uma tradução para o português, que é ASG, que é a tradução de Environmental, Social e Governance, que é ambiental, social e governança. Mas esse ASG não pegou muito, tá, pessoal? O SG acaba sendo o mais utilizado. E por isso que eu escuto de alguns empresários assim, não aguento mais falar em SG, não aguento mais falar em SG. Então, é porque está sendo muito repetido mesmo, né? Vamos entrar um pouquinho em cada letrinha dessa, né? O E, vamos lá, vamos dar uma olhada no E. O E, ele abarca mudanças climáticas, uso de energia, gestão de resíduos e poluição, recursos naturais e oportunidades ambientais. Não só isso, mas esses 5 aspectos são os primordiais quando uma empresa costuma pensar em ambiente e meio ambiente. Quando a empresa para pensar no S, né, no social, ela pensa no capital humano, nos seus colaboradores, né, se eles têm um ambiente de trabalho bom, se eles estão tendo salário bom, se eles são CLT, se eles são PJ, enfim, estão sendo remunerados de modo justo. A reputação da empresa junto às pessoas e instituições na área de influência daquele negócio, ou seja, a reputação da empresa também é importante e faz parte do ESG. As relações e ambientes de trabalho, aí, gente, são relações com stakeholders também, tá? Com toda a cadeia produtiva. Diversidade e inclusão, que a gente escuta tanto, né, todo dia, aí, número de mulheres, gênero e essas questões todas que a gente está vendo que são discutidas diariamente, elas estão aí no guarda-chuva do ES. A cultura da empresa, se é uma empresa mais tradicional, se é uma empresa mais moderna, se é uma empresa que remunera bem, se ela não remunera bem, se ela tem muitos benefícios ou não. Isso é variável, mas isso também está aí no guarda-chuva do S. O impacto social que a minha empresa tem, que a minha empresa causa na sociedade, tanto em relação aos clientes, quanto aquele exemplo que eu usei lá atrás, as sociedades do entorno. E aí a gente entra no G. O que esse guarda-chuva do G aí significa, né? A governança é esse sistema interno da empresa de práticas de administração, de controles e procedimentos para tomada de decisões, cumprimento da lei, para transparência e governança financeira. Pode parecer bobagem, mas a governança ela é importante e essas 3 letras estão todas interconectadas, né? Porque se a minha governança financeira não está boa, eu represento um risco, e se a minha fábrica de cigarros Philip Morris não tem uma governança transparente e um relatório financeiro justo, correto, eu posso ameaçar a vida de 3.000 pessoas, de todos os meus funcionários. Obviamente, estou estressando o exemplo, né, gente, para fins de ilustração, mas posso impactar a vida das comunidades que dependem da minha indústria, do comércio local, e está tudo interligado. Nós somos uma grande aldeia, e essa ideia, cada guarda-chuva desses, ele não pode ser visto isoladamente. Cada ação da empresa, em cada etapa, ela precisa estar conectada e o ESG precisa passar transversalmente para a empresa. É muito bacana que ter uma área de ESG, ela geralmente, a gente vê os relatos dos executivos, né? A área de ESG, ela é montada numa empresa para dar o primeiro passo, para dar o passo inicial. Mas depois de um nível de maturidade, já depois de alguns poucos anos, a área de ESG da empresa, ela se desintegra, porque as práticas de ESG, elas já passam a isso que eu falei para vocês, elas já passam a atravessar todo o fluxo, todo o fluxograma da empresa, todo o organograma da empresa, e as práticas de ESG vão do começo ao fim da cadeia produtiva. Então, esse é o ideal. É engraçado, a Malu Pinto Pava, que é vice-presidente de sustentabilidade hoje da Vale, ela começou a trabalhar com sustentabilidade lá atrás, 20, 30 anos atrás, no ABN, lá em São Paulo. Ela diz o seguinte, que ela é profissional de sustentabilidade, o profissional de sustentabilidade é contratado para
2 ou 3 anos depois, se tornar desnecessário. A área de sustentabilidade ela é desmontada. E esse é o ideal numa empresa que precisa se transformar. Mas aí são outros 500, né? Vamos seguir adiante, gente, porque é muita coisa e eu falo demais, tá? Bom, traçando uma linha do tempo ESG, para a gente entender como começou lá atrás, eu peguei alguns pontos principais para a gente saber quais foram os marcos e como que a gente chegou até 2022, até 2020, nesse slide, né? Em 1972 foi o primeiro momento que a Organização das Nações Unidas começou a falar sobre meio ambiente e caiu a ficha de que era importante falar sobre meio ambiente, pensar em proteger o meio ambiente. Entretanto, naquela época, proteger o meio ambiente ainda era uma atividade contrária a obter lucro. Eram forças antagônicas. Naquela época era assim, eu protejo, eu perco dinheiro. Hoje em dia já é muito diferente, mas naquela época ainda era assim que se pensava. Foi o começo de tudo, foi na Conferência de Estocolmo, na Suécia, em 1972. Aí, em 1983, a gente, né, as questões ambientais elas vêm sendo conversadas até 1983, quando a Assembleia Geral da ONU cria a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, para começar a ter ações, menos falação e mais ações. E tem um documento muito famoso produzido nesse ano aí, nessa Assembleia Geral da ONU, pela comissão, chama Relatório de Brundtland, que é o sobrenome da ex-presidente da Noruega, que presidiu essa comissão. E nesse relatório, eles começaram a esboçar o que precisaria ser feito nos próximos anos para a proteção da sociedade e do meio ambiente. Aí a gente pula lá para 1992, na Eco 92, né? A gente ouviu falar bastante, e uma constatação importante da Eco 92 foi que os países desenvolvidos causam mais danos ambientais do que os países desenvolvidos. Até então, se pensava o contrário. Em 2000, teve a Cúpula do Milênio, lá em Nova York, e um documento importante foi a declaração da Cúpula do Milênio. Por que ela foi importante? Porque eles desenharam objetivamente o que eles tinham rascunhado nos anos anteriores. Foi chamado de... esse documento, né, a Declaração da Cúpula do Milênio, ela era composta pelos Objetivos do Milênio. Aí, lá na Rio+20, na Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável, esses objetivos, né, eles discutiram, esses objetivos não foram alcançados, eles começaram no que a gente vai pensar, tá, em 2015 vamos encontrar de novo. Tá. Aí, lá em 2015, foi que nasceu os 17 ODS da ONU, que é o modelo adotado hoje, são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS da ONU. Eles substituíram os objetivos do milênio, eles evoluíram, substituíram esses objetivos e hoje eles são considerados um framework de trabalho. Eu vou mostrar para vocês, são aqueles quadradinhos coloridos, vocês já devem ter visto em vários lugares. Esses quadradinhos coloridos, eles norteiam muitos relatórios de sustentabilidade, que depois eu vou explicar direitinho para vocês o que é. E aí, esses objetivos de desenvolvimento sustentável, eles preconizaram um norte para se chegar aos 169 goals, targets, objetivos, vamos traduzir como a palavra objetivo também, são 169 objetivos a serem alcançados até 2030, e esses objetivos vão ser alcançados por meio das 17 ODS. Parece um pouco complexo, e né? São 169 objetivos lá, mas a gente tem esperança. E em 2020 teve o Fórum Econômico Mundial de Davos, e ele é o último ponto aqui, o último marco na nossa linha do tempo ESG. Ele levantou uma bandeira vermelha de alerta,
que foi um alerta que eu vou contar aqui para vocês o que é, mas a carta aos CEOs do Larry Fink, que é famosíssima. Esse foi o último grande marco e ele foi praticamente um divisor de águas. Vamos entender um pouquinho melhor. Por que 2020 foi um ano decisivo, né? Tem gente que me pergunta assim, mas por que aumentou tanto essa coisa de ESG e sustentabilidade nos últimos 2 anos, nesse último ano? Vamos entender como é que, quais foram os fatores aí que juntos geraram esse ano de decisão. Bom, em 2020 teve o Fórum Econômico Mundial em Davos, e nosso rei Charles III, hoje, né, o príncipe Charles, encontrou com a Greta Thunberg, aí eu acho que vocês se lembram da Greta. A Greta é aquela jovem ambientalista que lançou a greve dos alunos. Toda sexta-feira eles paravam e faziam greve em prol da mudança climática, da proteção ao meio ambiente. O príncipe Charles, o rei Charles hoje, ele é um defensor do meio ambiente, ele já vem defendendo essa bandeira há muitos anos, mas não foi só por causa disso que Davos ficou famoso. Vamos lá. Aqui eu trouxe para vocês 2 listas. Eu não sei se vocês têm familiaridade com o Fórum Econômico Mundial. Ele é um fórum que reúne os principais milionários e bilionários do planeta, os principais CEOs e investidores, e eles dão o tom econômico do que está acontecendo no mundo. E vários relatórios são publicados e divulgados, né, nos fóruns econômicos mundiais, e a economia é debatida. Todos os anos, eles conversam com os CEOs e com esses investidores e pessoas que eles consideram de interesse, e eles perguntam quais são os principais riscos globais. É uma espécie de mapeamento, de monitoramento, é na base da conversa mesmo. E a bandeira vermelha levantou em Davos porque os 10 principais riscos, eu vou traduzir aqui para vocês, eu não... essa imagem, eu peço desculpas a vocês, ela está com a qualidade baixa, ela é do acervo do professor meu, e eu printei essa imagem para usar porque eu acho ela muito boa, eu nunca mais achei de novo. Os 10 principais riscos em termos de probabilidade de acontecer. Pela primeira vez, os primeiros 5 lugares vinham relacionados a riscos climáticos. O tempo extremo, número 1, a Climate Action Failure, a falha da ação climática, desastres naturais era o número 3, perda de biodiversidade, número 4 e desastres ambientais feitos pelo homem, número 5. Os 5 primeiros, em termos de probabilidade, para todos esses agentes que participaram do fórum. E em termos de impacto, aqui os 5 primeiros eram a falha na ação climática, eles tinham medo de falhar em controlar o desastre climático. Armas de destruição em massa vem no número 2, né? Sempre o risco de uma destruição, levando em consideração bombas atômicas, está sempre presente nos mapeamentos. A perda de biodiversidade veio em número 3, tempo extremo veio em número 4, crise de água veio em número 5. Isso aí levantou uma bandeira muito grande pela primeira vez, porque nos anos anteriores isso aparecia meio espalhado, e aí apareceu muito concentrado, está todo mundo preocupado com isso serviu de termômetro. O que mais que aconteceu em Davos em 2020? Esse cara aqui da imagem, o nome dele é Larry Fink, ele é o CEO de uma empresa que se chama BlackRock, vocês já devem ter ouvido falar. Essa é uma administradora de fundos, e a BlackRock tem hoje, em números atuais, 10 trilhões de dólares em ativos sob sua administração. É uma grande parte da fortuna do planeta sob a administração do Larry Fink. E por que eu trouxe essa imagem aqui para vocês? O Larry Fink, todo ano, ele é o CEO desse fundo, do BlackRock, e todo ano ele lança uma carta, ele divulga uma carta no começo do ano aos outros CEOs que investem no fundo dele, a todos esses presidentes, executivos e diretores de negócios que são donos desses 10 trilhões de dólares. E nessa carta, é uma carta muito significativa, muito bem escrita, ele dá o tom da economia e dos investimentos para o ano seguinte. O cara é muito poderoso, em suma, né? Então, neste ano de 2020, no comecinho do ano, a carta ao CEO do Larry Fink
fala pela primeira vez que risco climático é igual a risco de investimento. E ele sugere a todos os CEOs e dirigentes de fundos e fortunas que se preocupem com o risco climático e invistam em fundos que sejam seguros, que sejam mais seguros. Obviamente, falar em risco para o mercado financeiro, né, gente? A gente até treme. Aí, na carta do CEO, ele fala assim, risco climático é risco financeiro? Pronto, partiu todo mundo, partiu procurar fundo sustentável, debênture sustentável e investimentos sustentáveis. Isso gerou uma valorização desses papéis, dessas moedas, desses fundos, dessas operações com baixo risco. E índices que classificavam esses investimentos começaram a se popularizar. Índices, obviamente, ligados à sustentabilidade. Bom, ainda teve mais. O Annus Horribilis, como diria a Rainha Elizabeth, né? O Annus Horribilis de 2020, no começo do ano também, teve o relatório climático do IPCC. O que é o IPCC? Ele é um instituto intergovernamental com sede na Suíça e ele reúne aproximadamente 700 cientistas que administram os estudos e pesquisas científicas sobre o clima de todo o planeta. Então, eles são responsáveis por fazer uma espécie de triagem para que eles possam emitir um relatório climático. Esse relatório climático, ele não é todo ano igual, não é todo ano, eles saltam, pulam anos. Aqui vocês estão vendo, né? Eu não sei se vocês repararam, tem sempre aqui a fonte da informação que eu estou trazendo. Vocês podem entrar no site do IPCC, eles têm sobre vários assuntos aqui, os relatórios de todos os anos, qual que é a metodologia que eles usam. Mas nesse ano de 2020, eles lançaram um relatório climático que era desastroso, que previa que a temperatura da Terra ia aumentar muito, isso assustou muito as pessoas, e todos esses fatores juntos geraram essa corrida pela sustentabilidade. Só para vocês terem uma ideia, aqui é só abrindo um parêntese, o relatório lá de 2020, ele foi catastrófico. E aí, aqui eu trouxe esse ínterim para você, o documento mais recente do IPCC, ele foi lançado em agosto de 2021, e ele é muito mais catastrófico do que o de 2020. A expectativa é de que até 2030 a temperatura suba mais 0,1 grau centígrado, que significa um aumento aproximado de 1,5 graus em comparação com o período pré-industrial, ou seja, comunidades do Caribe, da América Latina, comunidades ribeirinhas, comunidades da beira da praia estão muito preocupadas com o aquecimento global. E isso significa pode parecer pouco para a gente, mas para eles é um grande impacto, né? Bora lá. Então, a mídia começou a repercutir essas notícias. O risco climático é risco de investimento, é a frase da carta do Larry Fink desse ano, vocês podem ver, essa é uma matéria do The Economist. Aqui na legenda, a BlackRock diz que quer fazer mais pelo clima, olha o tom que ele dá na economia mundial em relação à sustentabilidade no ano de 2020. E aí o relatório do IPCC também ganha os jornais, ganha as manchetes aí. Aqui diz que o relatório de clima do IPCC chama para ação urgente para poder eliminar o uso de combustíveis fósseis, né? Então, a repercussão começa a ser muito grande. As ameaças, né, começam a aparecer. E aí, essa charge é muito interessante, eu trouxe para vocês que aqui, eu não sei se vocês estão vendo aqui no centro da imagem, né, tem uma cidade pequenininha, bem frágilzinha, aí tem um balãozinho que fala assim, tenha certeza de lavar suas mãos, hein? Se você lavar suas mãos, vai ficar tudo bem. Lavar as suas mãos, né, com Pilatos, assim. Então, as ameaças consideradas naquela época, olha, a Covid-19 era uma onda pequenininha, a recessão econômica, a gente estava passando por uma recessão econômica, já é uma onda média, e
a mudança climática aqui, uma onda grandalhona e muita gente lavando as mãos aqui, né? É bem interessante essa charge, faz a gente refletir. A repercussão atingiu o mundo corporativo em cheio, obviamente, né? Só para confirmar aqui esse slide para vocês, essa matéria do Business Roundtable, que é uma matéria, é uma publicação de negócios, ela dizia aqui, uma economia que sirva a todos os americanos, aqui no final. As empresas começam a ver uma economia que sirva a todos, e não só a alguns fazendo uma referência aos acionistas. Aqui no valor da época, nos Estados Unidos, a supremacia do acionista começa a ser contestada. E é verdade, né? Começou a se questionar se a empresa ela precisa seguir o desejo do acionista ou um bem que possa melhorar a vida das outras pessoas. Como é que é o impacto? O que eu faço? Né? Uma crise de identidade começou a surgir. A questão de Brumadinho aconteceu mais ou menos nessa época, e esse título é muito interessante, tá? Porque negócios, você não vira CEO por causa da sustentabilidade, mas você deixa de ser CEO por causa dela. Aqui a gente tem uma foto do Fábio Schwartzman, que era o CEO da Vale à época, e deixou de ser CEO por causa do desastre de Brumadinho. Ou seja, em outros tempos, será que isso teria acontecido? A gente começou a ver o impacto das pessoas, do S, do social, nas empresas. E isso é muito interessante, né? E aí houve algumas consequências, eu trouxe algumas só para vocês, para contextualizar. Em 2020, os índices dos investimentos globais ligados à sustentabilidade, desses índices, 81%, é um número muito grande, apresentaram um desempenho acima dos índices de referência tradicionais. Eles foram muito mais procurados. Então, os produtos de sustentabilidade, fundos e indicadores, eles se tornaram muito mais populares, cerca de 81%. 288 bilhões de dólares foram direcionados para ativos sustentáveis, um aumento de quase 100% em relação ao ano anterior, né? A gente falando lá de 2020 ainda. E o CEO da BlackRock, o Larry Fink, na carta do ano seguinte, de 2021, ele cobrou uma velocidade maior de todos os participantes da indústria global de investimentos. Ele não só manteve o que ele disse, como ele falou que vocês vão ter que correr muito mais, não está suficiente. Só assim vai ser possível gerar mais emprego, prosperidade e inclusão. Vocês podem entrar no site da BlackRock, as cartas dele estão sempre lá na íntegra. É muito interessante de ler, porque dá o tom, vocês já devem ter tido contato aí com elas. Bom, a gente falou de ameaças lá atrás e também há oportunidades, né? Tanto o próprio Larry Fink dá um tom positivo. 395 milhões de empregos é a estimativa do Fórum Econômico Mundial nessa próxima década. Aí a gente vê no subtítulo, a década apresenta uma oportunidade de 10 trilhões de dólares para uma nova economia que considere aspectos ambientais e sociais, ou seja, muito grande esse número, né? Será que é isso tudo mesmo? Quando eu li essa revista lá atrás, quando eu vi esse dado aqui, eu fiquei meio em dúvida, eu falei, pô, trilhão, que coisa, né? Hoje de manhã, eu trouxe para vocês aqui, hoje de manhã foi muito interessante, faço parte de um grupo de ESG aqui, eles colocaram no grupo. A gente está tendo, essa semana, começou ontem, se chama Brasil Summit. É o encontro de sustentabilidade que está acontecendo em Nova York, com os principais influenciadores na área de ESG, sustentabilidade e empresas, e esse encontro está acontecendo em Nova York, então estão lá Natura, tá? Vale, está lá o público que tem discutido sustentabilidade, e o Boston Consulting Group fez uma pesquisa e divulgou hoje lá no Summit. E essa pesquisa diz, e virou essa matéria do Valor, que saiu hoje, que o Brasil pode atrair 3 trilhões de dólares em investimentos até 2050 e ainda se tornar carbono positivo. Ou seja, chegar à neutralidade na emissão de carbono ou até ir além.
Essa é uma perspectiva maravilhosa para a gente, e o que está sendo discutido nesse fórum, gente, para compartilhar com vocês, é justamente o papel do Brasil nesse novo planeta sustentável. A gente está com a faca e o queijo na mão, junto com a Amazônia, para poder se tornar um player, ou o player mais importante em relação à sustentabilidade. É uma discussão que está sendo colocada à mesa e ela precisa realmente acontecer, porque existe... um momento, é o pulo do gato, o momento do pulo do gato que a gente poderia aproveitar para fazer uso de toda essa projeção econômica e positiva para nós, né? Lembrando, gente, projeção econômica, lucro, a gente não é mal, não é meio ambiente versus lucro. Não, isso era lá atrás, era 1972, lá na ONU. Hoje, não. Hoje a gente associa lucro com ESG, com sustentabilidade. A gente vai tentar entender um pouquinho como, espero sugerir para vocês aqui um pouquinho como hoje, porque é pouco tempo e muita coisa para a gente conversar. Espera aí, pessoal. Bom, por que essa projeção tão grande de dinheiro e por que essa força toda da sustentabilidade hoje, né? Quem é mais velho aí, quem tem filho adolescente, deve entender um pouquinho assim o que eu estou falando. Eu tenho uma filha adolescente e ela é absolutamente responsável socialmente e ambientalmente. Às vezes ela até é chata, sabe? É ecochata. Bora lá ver os números e as pesquisas de novo, né? Eu trouxe aí alguns números muito interessantes de uma pesquisa americana da Cone, que diz que 83% dos consumidores vão confiar mais em uma empresa se ela for social e ambientalmente responsável. Eu, dona de um negócio, não tem como ignorar esse número, não tem como ignorar essa projeção. Não tem. 67% dos consumidores vão recomendar produtos e serviços se a empresa for socialmente responsável. Em que eu vou investir mais? Em marketing para conquistar novos clientes, que é mais caro, a gente sabe que é o maior investimento em marketing, né, tradicionalmente, ou 67% vão recomendar mesmo, né, boca a boca ali, que é o que mais funciona. Vamos fazer as contas? Então, as empresas, o mercado começou a fazer essas contas. 89% se sentem dispostos a trocar de marca se a segunda marca está associada a uma boa causa. 87% vão comprar um produto de uma empresa que tenha valores. 73% vão boicotar uma empresa que não tenha valores. É o nascimento de uma geração ética, né? Aí a gente tem aí os millennials e a geração Z, e na pesquisa eles dizem que eles não querem mais trabalhar para investir ou comprar de empresas que não demonstrem outros valores, ou que só demonstrem o valor, cujo único valor seja o lucro. Eles já estabeleceram isso. Está nos números. E até 2030, a gente está em 2022, até 2030, esses caras aí, eles vão ser 75% da força de trabalho do planeta. Então, vamos lá. Os millennials e a geração Z vão ser 75% da força de trabalho do planeta. Nos próximos 8 anos dos nossos negócios, esse pessoal, eles querem entender quais são os valores. Qual o propósito da minha empresa? O que é que eu defendo? Né? Eu só vendo cigarro por vender o cigarro? Então, isso faz a gente pensar. Esses números têm feito as empresas pensarem, o planeta como um todo pensar. Essa mudança de comportamento, ela tem sido muito clara e muito rápida. E associou também a pandemia, né, gente? A gente ainda teve pandemia. Gente, tem um caminho sem volta, Roberto, exatamente. É um caminho sem volta. E a gente ainda teve a pandemia, né? A Covid-19, que era aquela ondinha pequenininha, né? Uma das consequências positivas da pandemia, se é que a gente pode usar positivo aí, gente, está entre aspas, é que esse despertar da consciência, né, da sociedade para questões ligadas à sustentabilidade, esse despertar aconteceu. A gente começou a pensar mais no outro, a olhar o outro, proteger o outro, me proteger. Querendo ou não, houve um amadurecimento de uma certa forma. Então, a gente está vivendo essa ascensão do conceito
conceito ESG, com essa intensa mobilização do mercado e uma corrida das empresas, né, por maior compreensão das empresas, por compreensão desses consumidores que mudaram, né? O nosso mindset, nossa sensibilidade, nosso nível de consciência mudou. E aí as empresas estão tentando entender isso, cara. O que as pessoas querem agora? O que eles estão pensando? Meu Deus do céu. E as empresas brasileiras, como não podia ser diferente, aceleraram as práticas sustentáveis, né? Como disse a Roberta ali, no movimento sem volta. É isso mesmo. Esse relatório da McKinsey, esse slide não estava aí, gente, eu coloquei esse slide hoje, ele saiu essa semana também, mostrando, só para confirmar isso que a gente está falando, aí eu coloquei, aí eu só vou ler 2 dados dele, ficou muito grande, né? Eu geralmente uso a regra de 6 ali, né? 6 coisas por slide, 6 frases, 6 linhas, mas não deu, gente. Isso aí é muito legal, esses números são muito interessantes. Esse relatório da McKinsey fala que as 500 maiores empresas globais, as principais, elas reconhecem crescentemente a importância dos recursos naturais e que as mudanças climáticas são o fator número 1 que mais preocupa essas empresas. Então, 83% delas já estabeleceram metas sobre o assunto. Bom, quando a gente fala estabelecer metas sobre o assunto, de 500 maiores empresas globais, a gente está falando de empresas grandes, desculpa, gente, são empresas que colocaram as suas metas nos seus relatórios de sustentabilidade, que elas publicam todos os anos. Tem um relatóriozinho que elas divulgam para o mercado. Quais são seus compromissos? Então, se elas estabeleceram metas, está lá escrito, está lá registrado em cartório. No ano seguinte, vai todo mundo conferir se elas cumpriram a meta, porque elas não podem esconder. Uma vez colocou no relatório, no ano seguinte, deu certo ou deu errado, precisa estar reportado também. Então, 83% delas já estabeleceram metas e estão executando essas metas, porque se elas estabeleceram, está lá no relatório. Isso é muito interessante. Bom, e por que isso importa para os investidores, né? Que vai investir numa startup, numa scale-up, que vai investir num fundo? Como é que é a visão do investidor? Quando o investidor olha para o A, para o S, para o G, ou para o E, para o S, para o G, ele olha para o A, uso de recursos naturais, emissão de carbono, eficiência energética, poluição, tecnologia limpa. Eu não vou ler tudo para vocês, mas esses pontos, esses 15 pontos, são pontos que estão em seus relatórios. E são pontos que são avaliados. E é por isso que é importante você estar de acordo com esses pontos para que os seus investidores achem que você é atraente para ser investido, né? Ou seja, essa empresa aqui, ela está carbono positivo, ela está aqui net zero para positivo. Nossa, ela é muito atraente, eu vou investir nessa empresa porque isso é bom. Vamos amadurecer um pouco mais essa visão. Outro ponto, o custo do capital e o custo e a correlação com o score ESG. Esse é um gráfico, ele foi feito em 2019, não tem mais atual dele, a gente pode entrar no site aí do MCSI, eles fizeram um gráfico demonstrando, aqui eu não sei se vocês conseguem ver, gente, desculpa que isso aqui também é do meu professor, eu acho esse gráfico maravilhoso. Esse gráfico demonstra que tanto no mundo quanto nos países emergentes, vamos falar de custo de capital, por exemplo. Quem tem aqui, olha, High ESG, ou seja, um score, uma pontuação de ESG, uma reputação de ESG alta, olha só, paga muito menos do que quem tem uma reputação ESG baixa, aqui, ó, low ESG. Vamos comparar essas duas barras aqui, só para a gente estressar o exemplo. Ou seja, o custo do capital, o preço do dinheiro do banco é muito mais baixo para mim. Essa é uma das vantagens. O custo das ações também. E o custo da dívida, as minhas dívidas, eu tenho um ESG alto aqui, ó, ele acaba saindo mais baixo, porque os juros são menores. Ou seja, a minha performance de sustentabilidade, ela conta em todos os momentos, no mundo todo e nos países emergentes, né? Essa é uma das razões, das muitas razões da gente pensar em sustentabilidade.
né? E aí a gente fala, ESG é para a empresa grande. Eu volto a repetir, gente, ESG é para todo mundo, e é por isso que o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa lançou esse livro, esse manual, esse guia de governança corporativa para startups e scale-ups. E em cada momento, cada fase da startup, os pilares são mapeados, são abordados, e é muito interessante. Eu tenho o PDF deles, se vocês quiserem eu passo para vocês. Quem passou isso para a gente foi o pessoal do Justino, lá no Encontro de CEOs, eles passaram para o pessoal esse PDF, alguns de vocês devem até ter. É muito interessante. Então, pensar em estratégia e sociedade, pessoas e recursos, tecnologia e propriedade intelectual, e processos e accountability é para todo mundo. A partir do momento que você vira um PJ, na sua startup, na sua scale-up, na sua empresa tradicional, porte médio, porte grande, é para todos. Bom, e a gente não pode deixar de associar inovação a ESG. Deixa eu dar uma olhada no bate-papo, que tem um aqui, é o Dornelas. Eu vou ler depois, Dornelas, que está grande e eu estou com pouco tempo. Depois eu converso com você, no finalzinho a gente lê. Falando um pouco sobre inovação e ESG, gente, eu coloquei aí, inovação é igual a ESG. Não tem como fugir. Inovação é igual a ESG. Inovação é igual a ESG. ESG é importante para todo mundo. ESG é importante para todo mundo. Eu vou bater sempre nessas teclas. Inovação é tão importante para a ESG que há 2 anos a gente começou a escrever um livro sobre esse assunto, que eu ajudei a escrever. Eu sou coautora desse livro, eu trouxe aqui a capinha dele para vocês, ele está lá no site da Fundação Dom Cabral para vocês lerem. E é tão importante que a gente tem plataformas internacionais. Nós da BRID Brasil, nós somos parceiros da Solar Impulse Foundation, que é uma fundação suíça, é uma plataforma com mais de 1.000 soluções de inovação para combater a mudança climática. Então, eles desenvolveram um certificado para certificar que as soluções são eficientes e combatem a mudança climática, e são soluções de startups e scale-ups, são mais de 1.000 soluções lucrativas, elas têm que ser profitable, se elas não forem lucrativas não faz sentido, obviamente, e a gente é parceiro dessa plataforma, lá da Suíça, que tem, assim, são muito interessantes as ideias são muito legais, a gente tem apresentado várias delas para CVBs aqui no Brasil, e inovação não precisa ser uma coisa complexa. Vamos lembrar que a invenção da roda foi uma inovação, e não usou tecnologia de ponta e nem investimentos absurdos em desenvolvimento. Vamos lembrar que inovação pode ser uma ideia muito simples e muito inovadora, né? Então, não vamos ficar presos a conceitos clássicos de inovação. Inovação hoje, a gente aqui do grupo está acostumado a ver tanta inovação, a ver tanta ideia maravilhosa. Essa plataforma traz soluções como essa, por exemplo, que é uma mini grid para fornecer serviços de energia sustentável para populações que estão fora do grid, né? E tem o selo de certificação da Solar Impulse. Esse aqui é uma plataforma de compartilhamento de carros elétricos, que reduz o custo. Você não precisa comprar um Tesla, você pode compartilhar um Tesla nessa plataforma, e isso é uma ideia muito bacana. Uma outra é esse aqui, que eles desenvolveram um produto para as vaquinhas comerem, de metano entérico, para poder diminuir a emissão de carbono e assim criar solução de crédito de carbono. Então, as soluções são as mais maravilhosas ao redor do mundo. A gente tem muitas aqui no Brasil e elas podem ser muito simples. Aqui é esse o livro, gente, aqui é o QR Code que vai direto lá para a página da Fundação Dom Cabral. Inovação é o motor da ESG. Inovação é o motor da ESG. Inovar é pensar em fazer os negócios de modo diferente, de maneira diferente do que eles tradicionalmente vinham sendo feitos desde a primeira Revolução Industrial. Talvez eu não precise da queima do carvão, eu tenho outras possibilidades. E o lucro não é contrário
a conservação ambiental e a inovação, né? A gente precisa, quem ainda tiver, precisa deixar esses paradigmas de lado, né? É muito bonito ver essa tomada de consciência acontecendo. Bom, voltando ao nosso ESG de todo dia, a gente tem uma série de frameworks para trabalhar, certificações, índices, vocês devem estar aí familiarizados com alguns dos mais comuns, né? A gente tem a B Corporation, que é americana, que chegou no Brasil, estava no ano passado com uma fila de 200 empresas para serem certificadas. A desculpa, gente, FSC europeia, né, que já está há muito tempo no mercado, o GRI, que é a Global Reporting Initiative, que é um framework de trabalho de fazer relatório de sustentabilidade, que é muito interessante. A gente tem o Global Compact das Nações Unidas, a ISE da B3, existem muitos, é uma multiplicidade e, inclusive, esse é um dos problemas da sustentabilidade. Como a gente compilar esses índices para que eles sejam mais eficazes. Então, os ODS da ONU e a Global Reporting Initiative já se uniram para fazer um framework que seja único, e assim por diante. A evolução ela vai acontecendo rápido. Aqui tem alguns detalhes sobre o GRI, mas se vocês quiserem eu posso compartilhar com vocês depois. Eu falo sobre GRI, que eu sou certificada de GRI, eu tenho mais segurança para falar, são as normas dos relatórios de sustentabilidade, um framework muito utilizado para relatório de sustentabilidade anual, e ele é muito claro, ele é muito lógico de seguir, então é muito fácil. Ele está no site, aqui no site, gente, globalreporting.org, para todo mundo que quiser baixar, está em português, está em vários idiomas, ok? Esses são os quadradinhos coloridos dos ODS da ONU, que foram estabelecidos lá atrás e que norteiam o alcance da Agenda 2030. Vocês veem todos esses quadradinhos aí, às vezes a gente coloca, né, no site, a gente diz quais são mais importantes para nós. E eu não podia deixar de falar um pouquinho sobre greenwashing, gente. É uma questão que sempre aparece e é muito importante, porque deixa eu mostrar essa charge para vocês. Eu adoro charges, porque eu acho que resume muita ideia numa coisa tão pequena. Então, aqui nessa cidade maluca, poluída, cheia de tráfego aqui, com indústria jogando fumaça e lixo aqui, aí está assim, prédios verdes, avião verde, energia verde, carros verdes, lixo verde, tudo é verde, mas a cidade está toda cheia de problemas aqui. Então, o que é o greenwashing? O conceito do greenwashing, para quem não conhece, né, de vocês, é o seguinte: quando a gente fala que é sustentável, mas não é. Quando a gente diz que faz as coisas de maneira sustentável, mas não é. E é muito feio, é uma prática muito condenada pelo mercado. Eu não podia deixar de trazer isso para vocês. Uma fala da sustentabilidade muito interessante nas empresas. Gente, eu vou tentar ir mais rápido, tá? Que são 5 e 4, acho que me alonguei muito. Uma das falas das empresas mais importantes é que primeiro a gente tem que ser, para depois a gente fazer e para depois a gente falar. Existem negócios que não vão ser ou se tornar sustentáveis e que não faz sentido. A gente não tem obrigação de se tornar um negócio sustentável, mas de avaliar o nosso impacto negativo e tentar minimizá-lo. Então, ser sustentável é uma ideia relativa, né? Mas o greenwashing é quando a gente já passa por falar antes de fazer e de ser. Rodolfo, como é que a gente está aí de tempo? Me dá só uma atualização, por favor. Olha, eu acho que a programação é em média 1 hora mesmo, né? Tá. Mas se você tiver conteúdo, quiser continuar, e as pessoas que puderem ficar, eu estou agarrada aqui. Beleza. Gente, eu vou tentar ser rápido, porque a gente começou... Tá muito bom, pode continuar. Beleza, a gente começou 4h10, então eu vou tentar concluir, tá bom?
Então, bora lá. E aí o marketing, gente, como é que a gente faz? Não faz marketing, então, da empresa sustentável porque é feio falar? Não, é feio falar sem ser, sem pensar no ESG, sem pensar nos 3 guarda-chuvas, né? Tem 2 livros aí que eu recomendo, que são muito legais, mas eles estão em inglês, gente, não tem tradução deles ainda para português, mas a gente pode trocar algumas ideias. Um é que é marketing, os 2 marketing de sustentabilidade, o primeiro marketing de sustentabilidade e o segundo marketing sustentável. O Philip Kotler, ele usa a definição de sustentabilidade e ele adapta. Ele diz que o conceito de marketing sustentável estabelece que uma organização, uma empresa, tem que atender às necessidades dos consumidores atuais sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender suas próprias necessidades. Ou seja, eu preciso atender os consumidores de hoje sem sacrificar os consumidores de amanhã. É um conceito ainda muito amplo de marketing, se fala pouco em marketing de sustentabilidade, é um assunto apaixonante, e quem quiser trocar ideia comigo vai ser um prazer, porque eu estou começando a estudar isso agora também, porque é bem diferente o marketing sustentável do marketing verde, né, do marketing de sustentabilidade. São 3 conceitos diferentes, e depois, quando a gente tiver um pouquinho mais de tempo, a gente pode se aprofundar nesses 3 conceitos, tá? Mas eu deixo aqui a recomendação, esses 2 livros vocês encontram na Amazon, tá? E aí eu trago uma frase do Larry Fink, para chegar quase no encerramento aqui da nossa apresentação, eu volto para o propósito. O Larry Fink, aquele cara lá, né, que tem sob sua administração 10 trilhões de dólares, a gente não consegue nem imaginar o que é esse dinheiro, ele fala que propósito não é só um slogan de impacto ou uma campanha de marketing. Ele menciona o marketing aí, né? A gente às vezes usa marketing como sinônimo de mentira. Mas a fundamental razão de uma empresa existir. O que a empresa, faz todos os dias para criar valor para os seus stakeholders? Os stakeholders são todos os stakeholders do LEC. Propósito não é a simples busca de lucros, mas sim a força motriz para alcançá-los. Eu trouxe esse slide do propósito para gerar uma provocação aí para todos nós pensarmos na importância do propósito, tanto com nossos novos negócios, nossas startups, nossas empresas do grupo, nossos negócios, outros negócios pessoais, ou negócios grandes ou médios de modo geral. Qual o propósito do nosso negócio existir? Qual é o valor que eu estou entregando para o meu stakeholder? É um valor que eu estou inventando? Ele precisa desse valor? A discussão de propósito, que já era uma discussão de um nível de consciência maior, agora se tornou uma discussão de um nível de consciência mais elevado ainda. E ainda bem que o Larry Fink, que é esse cara tão poderoso, tão relacionado ao dinheiro, né, tão bancário, assim, tão banqueiro, traz o propósito como valor, né? Ele trouxe isso, já tem anos que ele falou essa frase, o propósito é o que deve orientar nossos negócios, e essa pessoa inspira os nossos investimentos, as nossas empresas, e aí a gente viu, vocês têm lido o jornal aí todos os dias, vocês viram o Yvon Chouinard, que acabou de doar, o dono da Patagônia, que acabou de doar toda a fortuna dele em vida. Ele, a mulher e os 2 filhos adultos criaram uma estrutura de escritórios para que de 1 bilhão, eu não me lembro quanto era, Weber, depois você me ajuda, quanto que era a fortuna dele, ele doou a fortuna dele, e esses escritórios vão fazer a administração da fortuna dele, porque o propósito dele está descrito numa carta que está na homepage. Quem não foi ainda na homepage da Patagônia, vai, porque a carta dele começa aqui, gente, esse é só um pedacinho que eu printei, que ele diz que a Terra agora é nosso único shareholder, é muito legal, né? Nosso único acionista hoje é o planeta Terra. E essa frase está aí rodando, né? Desde quando ele anunciou que ia fazer essa doação, abalou o mundo,
Ele tem uns livros muito interessantes, que é a Empresa Responsável. Esse livro aqui, Deixe os Meus Funcionários Irem Surfar. Ele escreveu 10 anos atrás, e Lições de um Empresário Rebelde, ele próprio surfando, né? Alpinista, surfista e tudo mais, falando sobre a Patagônia, sobre os 40 anos. É uma autobiografia bem interessante. A gente começa a entender como que o propósito começa a impactar os negócios. Olha a inspiração. Então, Larry Fink fala lá atrás do propósito. O Yvon Chouinard, hoje, dedica a doação da sua fortuna à proteção do planeta Terra, ao environmental, ao social. É muito bacana. A gente tem o Bertrand Piccard, a plataforma que eu mostrei para vocês, da Solar Impulse, ela foi fundada pelo Bertrand Piccard, essa plataforma que é nossa amiga, né? A gente é parceiro. O Bertrand Piccard foi o homem que deu a volta ao mundo pela primeira vez com um avião sem nenhuma emissão de CO2. Tudo bem que as asas do avião, né, gente, eram gigantes aqui para poder absorver energia solar, ainda não é factível, mas significou algo, né? Ele vem de uma família de exploradores e aventureiros, o pai dele, o Jacques Piccard, o avô dele, o Auguste Piccard, eram balonistas, mergulhadores, exploradores. Aqui a foto de quando ele faz uma parada no Japão. E ele é um psiquiatra, explorador e bilionário também, né? E ele cria essa fundação, que é a Solar Impulse Foundation, para soluções de startups e scale-ups ao redor do mundo, soluções sustentáveis e inovadoras, para proteger o meio ambiente, para ajudar a tornar a Terra mais sustentável. Então, é muito inspirador ver esses líderes fazendo esse trabalho, né? Aqui eu trouxe para vocês algumas sugestões de livro, tá? Esses todos vocês encontram no Amazon. Aqui a governança corporativa, que vocês não encontram na Amazon, se eu não me engano, mas eu tenho o PDF. O impacto positivo, ele é muito interessante, porque ele fala sobre o conceito de net zero, né, de carbono, emissão zero de carbono. Ele foi escrito pelo Paul Polman. Eu não sei se vocês sabem, o Paul Polman, ele foi ex-CEO da Unilever, mais ou menos de 10 a 15 anos atrás, de 10 a 15 anos antes de hoje. Eu estou tentando fazer aqui de frente para trás, mas eu não sou boa em matemática. E o Paul Polman, ele fez uma revolução na Unilever com os produtores de chá. Ele começou com o Lipton Tea, que é um caso, é um estudo de caso, e começou a trabalhar a sustentabilidade na Unilever, pivotou a empresa, e a empresa é o que ela é hoje, em termos de sustentabilidade, por causa do Paul Polman. Hoje ele já saiu, ele tem outros trabalhos, ele é muito ativo, é uma voz muito ativa, junto com o presidente da Virgin. Eles têm uma outra plataforma que se chama Imagine, que trabalha sustentabilidade. Isso é muito bacana. O caso do Paul Polman eu conheci no curso da professora Rebecca Henderson. Ela tem esse livro que é muito legal, que é Reimaginando o Capitalismo em um Mundo que está pegando fogo, em um mundo que está on fire. É muito bacana esse livro. Ela foi minha professora no curso nos Estados Unidos, ela é uma referência na área também, e ela usa o caso da Unilever, do Paul Polman. O Paul Polman, inclusive, fala no curso, essas ideias estão associadas, eles são referências hoje no mercado. Vocês também devem estar acompanhando, né, Bill Gates. Ele fala muito em ambientalismo, ele também doou parte da fortuna dele fazendo a Fundação Bill e Melinda Gates para tentar erradicar algumas doenças por meio da vacinação. E esse livro dele é um clássico, Como Evitar um Desastre Climático. Quem não leu ainda pode ler. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, gente. Aqui eu não estou dizendo que o livro é bom, tá? Eu só estou dizendo para vocês que são livros clássicos e que podem abrir um pouco a cabeça da gente em relação a alguns temas. Concorde a gente ou não, né? Obviamente, a gente tem nosso olhar crítico, a gente concorda ou não. Esse livro da Empresa Antirracista é muito interessante, ele foi escrito pelo Maurício Pestana. O Maurício Pestana é hoje comentarista da CNN, ele fala sobre diversidade na CNN, a fonte da CNN na televisão, e nesse livro ele entrevistou várias pessoas, vários executivos da área,
para falar sobre diversidade e sobre racismo nas empresas. É muito legal, eu também o entrevistei para o livro da Fundação Dom Cabral, é muito interessante. Eu estou puxando a sardinha para o meu lado, mas ele é referência na área mesmo, tá? A Economia Donut, ele é um dos primeiros livros de quase 20 anos atrás, que começa a falar sobre o tema sustentabilidade. Ele é bem interessante. Algumas pessoas consideram que as ideias apresentadas por ele já foram dominadas, assim como Uma Verdade Inconveniente, do Al Gore, que é um livro bastante antigo, mas que são livros de referência na área. Então, eu trouxe para vocês darem uma olhada. Aqui do meio da tela para a esquerda são os livros mais atuais, e esses dois aqui embaixo mais antigos. E o Vivi para Ver, da Sônia Concílio Favaretto, que também é uma referência na área, ela está hoje lá no Summit, inclusive, com os outros líderes de sustentabilidade. Ela relata várias histórias de sustentabilidade ao longo dos anos, ela fez parte do mercado de óleo e gás, e ela conta vários casos de sustentabilidade, é bem interessante. Aqui, gente, eu falo um pouquinho de mim, por que é que eu estou aqui falando disso tudo, né? Eu fiz uma especialização em estratégia de negócios sustentáveis nos Estados Unidos, que foi muito bacana, que foi onde eu conheci a professora Rebecca Henderson, então me habilita a falar um pouquinho sobre sustentabilidade. Eu falo sobre marketing, porque eu estudei comunicação e também me especializei nesse curso no MIT, de Analytics de Marketing e Comunicação Digital, que é muito interessante também. Eu me certifiquei no GRI, que é aquele framework que eu apresentei para vocês, que é um framework que também é uma referência internacional para relatório, não é o único, mas é um dos mais utilizados, e ele é muito interessante e lógico na minha cabeça, né? Eu sou coautora desse livro com o pessoal da Fundação Dom Cabral, fui convidada pelos professores, tive a honra de ser convidada por esses professores maravilhosos, assim, que é um pessoal que, se a gente puder seguir no LinkedIn, os nomezinhos deles estão todos ali nas capinhas, na capinha do livro, se vocês puderem segui-los no LinkedIn, porque eles são, além deles terem um nível de consciência muito bacana, eles são também fontes e referências na área de ESG, tanto da Fundação Dom Cabral para São Paulo e para o restante do país, quanto aqui em Minas Gerais, né? Eu estou em Minas Gerais. Eu fiz um MBA em Transformação Digital e Negócios, pela PUC do Rio Grande do Sul, então a gente já falava em agro, em agritech, a gente falava em fintech, a gente falava em big data, a gente falava em inovação, a gente estudava big data, a gente teve professores internacionais maravilhosos, é um MBA que eu recomendo às pessoas, eu não sei nem se a PUC ainda está com esse MBA em oferta, mas um dos professores era o diretor da Agência Espacial Europeia, é uma coisa muito bacana, eles convidavam, eles vinham ao Brasil e faziam as aulas, era muito interessante. E eu falo um pouquinho sobre ESG, de bicona que eu sou, né, e relatório de sustentabilidade, que eu gosto muito, eu tenho escrito para a B Startups, e sou fundadora da Fábrica de Contos, que é uma empresa também de conteúdo ESG, que eu gosto muito de escrever. Aqui algumas das empresas onde eu trabalhei, pessoal. Aqui no QR Code, vocês podem ter acesso ao meu LinkedIn, por favor, se conectem lá comigo, vou deixar o QR Code aqui na tela, e eu queria agradecer a vocês, muito obrigada, acho que estourei todos os tempos do mundo, 5h15, e se vocês tiverem alguma pergunta, eu fico feliz em tentar responder aqui para vocês. Muito obrigada, pessoal. 3 bilhões doados, obrigada, Weber. Nós que agradecemos. Pessoal, quem tiver alguma pergunta, né? Essa é a hora. Te falei, Rodolfo, que ela era a pessoa certa de ESG? Sim. Ai, meu Deus! Falou muito bem. Bondade, Rodolfo. Eu tenho uma dúvida, assim, mas é uma coisa bem básica, bem primária, né? Tem uma empresa e eu quero aderir a esse negócio aí, eu quero que ela, né, se torne, enfim, onde começar, como começar? Exatamente. Aí é o que a gente fala Eu assim. acho que está no mute, dá uma olhada. Falhou o áudio, peraí. Estou no áudio? Isso, agora foi. O primeiro passo é olhar para dentro, olhar para mim. Quais são as minhas práticas?
E como que a minha prática está impactando as pessoas. A gente volta lá para aquele slide, né, de pessoas, meio ambiente. A gente pode pegar, vocês podem inclusive fazer o download do PDF do framework do GRI, e vocês podem seguir certinho, passo a passo, porque ele te orienta direitinho para onde você tem que olhar. E aí, se você quer pegar a sua empresa e bater a cara crachá, para você não esquecer de nenhum ponto, e falar assim, será que eu sou sustentável? Você pode ir observando e analisando cada atividade sua, mas você tem que olhar para dentro. O primeiro exercício é olhar para dentro. O que eu faço? Quem é o meu cliente? Quem são os meus stakeholders? E esse processo é um processo de descoberta, porque ESG, ninguém vai dormir e acorda ESG, gente. É uma trajetória. Você começa a trabalhar a sustentabilidade e aí você vai amadurecendo o seu olhar. Então, eu sugiro usar o framework como o do GRI, por exemplo, fazer um mapeamento das suas ações nos 3 grandes guarda-chuvas e entender, eu estou com algum impacto legal, algum impacto neutro, algum impacto negativo? Será que eu estou emitindo CO2? Não, é só software, não mexo nada disso. E começar essa reflexão, é um trabalho de reflexão. No começo ele parece mais subjetivo, mas depois ele vai ficando mais tangível. E quem precisar de ajuda pode me chamar, que eu adoro esse olhar também. Mas a primeira coisa é olhar para dentro, olhar para suas ações e tentar colocá-las dentro do guarda-chuva de algum framework, como esse do GRI, por exemplo. Sensacional. Eu tenho uma dúvida também, Stefânia. Manda lá. Hoje existe, por exemplo, as empresas que querem, por exemplo, auditar processos, existe a ISO 9001, na construção existe o Programa Brasileiro de Qualidade. Existe alguma certificação hoje para as empresas dentro de ESG? Eu sei que existem certificações para pessoas, mas para empresas eu não sei ainda. Sim. Por exemplo, existem várias. Uma das mais respeitadas foi aquela que eu mostrei para vocês, é aquele B, chama B Corp, empresa B. Ela começou nos Estados Unidos, ela é muito respeitada internacionalmente. Para vocês terem ideia, a primeira empresa assim, certificar no país foi a Natura, e ela levantou a barra, assim, é um questionário duríssimo de ser respondido. Aqui em Minas Gerais, a Patrus Transportes Urgentes, Weber, ela se certificou há 2 anos, existe uma recertificação a cada ano, existe um questionário a ser respondido e o próprio exercício de responder esse questionário para receber uma certificação já te faz todas essas reflexões que eu mencionei para o Rodolfo, por exemplo. Então, se você quer virar uma empresa B Corp, que é até relativamente difícil, assim, se a gente for falar de uma empresa que nunca parou para pensar nisso, mas você começa a organizar as suas informações. É maravilhoso passar por um processo desse, e como a B Corp tem outras certificações também, Weber, mas a B é a mais responsável, desculpa. E ser uma empresa B significa ser uma empresa que diz, eu não penso somente no lucro, eu sei que o meu lucro pode fazer o bem. Esse é o princípio motivador da empresa B, da B Corporation, do certificado B Corporation. Existem outros certificados também. Ótimo, obrigado. Ótimo, excelente. A B Corp é muito legal, Weber. A gente pode ser uma empresa pequena, média, grande, micro e ser B Corp. O nosso grupo pode ser B Corp, a Brit Brasil, FCJ. Eu acho muito bacana. E o processo de se tornar certificado é um processo de muito aprendizado. Eu já acompanhei alguns, é muito legal. No livro Inovação, o motor da ESG, olha eu puxando a sardinha de novo, mas o livro é gratuito, tá, gente? É só compartilhamento de conhecimento. No livro da Fundação Dom Cabral, a gente faz vários relatos e estudo de casos de transformações de empresas, de quais foram as principais
obstáculos, quais foram as dificuldades, tem muitos relatos ali para alcançar alguns certificados, então é bacana, tem uns casos ali interessantes, Weber. Onde que a gente baixa esse livro? Ali no QR Code, digita assim, fdc.esg, fundaçãodocabral.esg. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Espera aí que eu vou ver se eu coloco aqui o link para vocês. Né? Acho que a Ana Inês mandou aqui para a gente já. Aninha, meu anjo da minha vida. Obrigada, Aninha. Maravilhosa. Obrigada. Tá lá, eu recomendo a leitura, gente, é muito bacana, muito bacana. A Movida conta, né, como foi o processo de certificação, de emissão de debentures. Eu entrevistei a Giane Tsutsui do Grupo Fleury, que acabou de comprar a Hermes Pardini, né, Weber, aqui de Belo Horizonte. Eles são assim, sustentáveis há muito tempo. Ela tinha acabado de se tornar uma das principais CEOs, né, femininas, né? Mulher. Eu entrevistei ela ali para o capítulo de social. É muito legal, gente, ver essa jornada, e é muito inspiradora para a gente, para os nossos negócios aqui. Eu acho que foi uma fusão, né, que eles fizeram, Hermes Pardini e Fleury. Foi, mas parece que o Fleury vai usar a marca Hermes Pardini, ela será válida por mais 10 anos, não é isso, Weber? Eu não sei se foi fusão, não, eu tinha achado que era uma compra, mas eu posso estar errada, tá? Aliás, eu tinha lido que era fusão, não li muito a respeito, eu só tinha visto a fusão. O objetivo deles em relação à sustentabilidade, as metas, né? Quando a gente fala de metas, a meta deles é democratizar a saúde. Então, o desenho deles é o desenho de uma plataforma de saúde onde eles possam comprar. Você pode comprar uma cirurgia eletiva, Weber, e fazer daqui a 2 meses. E os preços vão ser muito mais competitivos, porque é para a parcela da população que não tem acesso à saúde. Isso está atrelado a uma emissão de debêntures que eles fizeram, e eles precisam atingir esses objetivos, eles precisam conseguir democratizar a saúde para que essa operação seja concluída com sucesso. Então, é um dos objetivos deles com a plataforma ali de saúde. Então, tem várias startups, né? Eles têm, inclusive, Doutora ao Vivo é parceira deles, né? Nossa Doutora ao Vivo, do Fleury ali, eles têm uma cabeça muito aberta, um posicionamento muito especial em relação à inovação. É muito bonito ver. Show de bola. Muito bom, né? Então, pessoal, acho que é isso, né? O tempo deu uma estourada, mas valeu a pena. Stefane, a gente quer te agradecer pelo seu tempo, pela presença, pelo conhecimento que você trouxe para a gente. Desmistificar aí o ESG, né? Que a gente fala muitas vezes, a gente vive e não sabe, né? Que vive isso. Então, nós te agradecemos muito e espero que você volte, né? A gente pode programar uma próxima conversa, aprofundar mais. E quem tiver dúvida pode me mandar, que eu repasso para a Stefânia também. A gente fala sobre isso, tá bom? Tá ótimo, gente. Eu que agradeço. Eu adoro falar sobre esse tema. Faz parte do meu propósito pessoal, uma coisa que eu adoro conversar. Acho que a inteligência coletiva desse planeta, acho que a gente, né, só tem a melhorar, pensando juntos, trabalhando juntos. Acho que a gente pode muita coisa juntos, né? Então, eu que queria agradecer esse espaço e agradecer cada um de vocês por ter parado um pouquinho no dia para a gente bater esse papo. Estou à disposição para voltar aqui para falar sobre qualquer tópico em específico, tá? Vai ser um prazer preparar material e falar sobre isso. Um beijo grande para todo mundo, viu? Obrigado, Stefânia. Muito bom, viu? Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, pessoal. Bom final de semana para todos.